were in hospital. I felt so bad for you, but you're so brave and mean. You're so brave and mean. I hope you're feeling better now. Muito bem, para você que está chegando hoje e talvez não tenha consciência, todo mês nós abordamos uma série de palestras com um tema específico o mês todo. E hoje nós estamos fechando o tema desse mês. E na semana que vem nós começamos um novo tema, 70 vezes 7, a matemática do perdão, né? Vai ser um mês inteiro falando sobre o perdão. No dia 4/2, a nossa conversa é sobre a adição da graça. Dia 11/2, a subtração da mágoa. No dia 18/2, a divisão da angústia. E terminamos 25/2 aí com a multiplicação do perdão. Então essa é a temática do mês de fevereiro, um tema profundo que eu tenho certeza que mexe com todos nós, essa questão do perdão. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa a respeito de por que o IM do imperdoável não está totalmente apagado. Tem um motivo para ele não estar totalmente apagado. A gente podia passar borracha e apagar tudo. Mas essa dica você só vai saber vindo aqui semana que vem para ouvir a respeito dela, tá bom? Então, perdoável, 70 vezes 7, a matemática do perdão. E falando um pouquinho a respeito de repensar o ano, repensar a nossa vida, dar um novo significado à nossa vida, eu quero fazer uma retrospectiva bem rápida a respeito dos episódios anteriores das nossas mensagens, tá bom? Na primeira mensagem do ano, logo no primeiro domingo, nós falamos a respeito de repensar os nossos planos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de planejamento. Eu acho que, como diz o ditado, a palavra de Sêneca, né? Marinheiro que não sabe para onde vai, não tem vento a favor. Então a gente precisa ter expectativas. E como eu disse, planos são expectativas. Eles não quer dizer que os planos serão cumpridos. Mas nós precisamos ter expectativas a respeito da nossa vida. E vimos através da sabedoria de Salomão, que tem sido o maior orientador do nosso coração aqui ao longo desse mês, que na verdade nós podemos fazer planos, mas os caminhos quem colocam é Deus. E nós precisamos tomar consciência desses caminhos também. Na segunda mensagem dessa série, falamos sobre repensar o dinheiro, um assunto de profunda intimidade. A gente fala de quase tudo com pouca intimidade, sexo, poder, mas dinheiro parece que tem uma intimidade tão grande que nós temos dificuldade, inclusive, de falar o quanto nós ganhamos e em que nós investimos nosso dinheiro. Mas nós aprendemos na segunda série de palestras que preço não é valor. A gente paga o preço e leva conosco o valor daquilo que a gente paga. Isso é um dos motivos pelos quais, às vezes, alguns de nós ficam assim, assustados com os preços que as pessoas pagam em outras coisas. Até citei o exemplo da Apple, que lançou aí seu telefone iPhone 10 a R$ 6.800. Quem paga R$ 6.800 no telefone? Quem pague. Aliás, essa semana aconteceu um fato curioso. A minha esposa achou uma caneta há 5 anos atrás e a carga acabou justamente essa semana. Aí fomos lá na loja comprar uma carga e ela, muito assustada, foi atrás da carga daquela caneta. E aí eu vou explicar o porquê do susto dela. Porque eu falei, olha, essa caneta é original. Imagina, você acha que eu vou achar uma caneta original? Eu estou falando, amor, essa caneta é original. Não, vamos lá na loja original. Aí fomos na loja da caneta em original, entramos, perguntamos para a moça o seguinte, viu, quanto custa a carga dessa caneta? A moça falou assim, R$ 47. Ela falou, viu, não é original. Aí eu falei, e se eu for comprar uma nova para minha esposa, quanto custa? R$ 2.200. Alguém perdeu R$ 2.200 há 5 anos atrás e foi achado. E ela não tinha consciência disso. Então, quem que paga? E essa era a mais barata da loja, tá bom? Para vocês entenderem. Então, a gente precisa entender, a gente paga por aquilo que nos traz valor. E o dinheiro tem o preço do que nos traz valor. Eu gasto em carros melhores se aquilo me traz valor de vida. Eu gasto em telefones melhores se aquilo me traz valor de vida. E assim por diante. Semana passada, nós
pensamos um pouquinho a respeito da brevidade da vida. A vida é breve, ela está passando para todo mundo, isso é um fato, e nós precisamos colocar a nossa vida, investir a nossa vida em coisas que fazem sentido. Coisas que fazem sentido são aquelas que criam durabilidade, não somente para a gente, mas também para as pessoas ao nosso lado. E hoje o nosso tema é repensar relacionamento. Tá bom, é um outro tema muito complicado, um outro tema muito particular, muito pessoal, e desde já eu já queria falar uma coisa para vocês. Quando eu falo em repensar relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento conjugal, de namoro, nada disso não. Relacionamento de uma forma geral, amizades, namoro, casamento e essas coisas todas que vêm à sua mente quando você pensa em relacionamento. Uma coisa que não dá para negar é que o ser humano é um ser relacional. Nós somos relacionais. Nós não conseguimos viver sem outras pessoas. Quando isso acontece, isso é sinal de que nós estamos vivenciando, ao longo dos tempos, principalmente do século XX para cá, um aumento exagerado de solidão. Então, um grande número de pessoas hoje vivem solitárias. Essa solidão, ela não é proporcional a ter gente à nossa volta. Tem gente que está dentro de casa e se sente solitária, não se sente ouvida, se sente esquecida. Então, isso é uma questão que leva pessoas, às vezes, a estarem dentro de casa durante muito tempo e, às vezes, nem se conversarem. E quando se conversam de coisas triviais, não tem aquela conversa mais profunda, aquela conversa de ouvir o coração, ver o que está realmente acontecendo com você. Eu estou percebendo que os seus olhos estão tristes, você não quer conversar comigo? Então, solidão é uma doença da nossa época. Eu achei algumas reportagens a respeito do tema, e uma que me chamou a atenção é de um jornal espanhol chamado El País, numa notícia de 2016, onde ele diz que 1 em cada 3 pessoas sente-se sozinha na sociedade da hiperconexão e das redes sociais. É uma crise isso, é uma reclamação. Nós estamos conectados com muitas pessoas nas redes sociais, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos sozinhos. Você vê que coisa estranha, né? Hoje nós temos acesso fácil, na hora, no dedo, a pessoas do outro lado do mundo. Mas no meu coração pode estar sozinho, precisando de ajuda, querendo ser ouvido. A mesma reportagem diz que quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se resignar. Podem ter família, amigos ou um grande círculo de seguidores nas redes sociais, mas não se sentem verdadeiramente em sintonia com alguém. Nós podemos ter 2.000, 5.000 amigos, 100.000 seguidores aí no Instagram, no Facebook, e nos sentimos sozinhos. Isso é comum, isso faz parte do nosso dia a dia. E as redes sociais, elas podem ser nada mais, nada menos do que um paliativo. Paliativo é aquela coisa que não resolve. A gente coloca um band-aid para tratar do câncer. Então você vê a pessoa ali horas na frente de um smartphone, na frente de um tablet, simplesmente usando aquilo para mascarar um mal interior muito mais profundo. Eu vi uma palestra esses dias, e eu gosto muito das palestras do Leandro Carnal. Eu acho que muitos já o ouviram também. A profundidade filosófica dele é muito grande. E ele começou uma palestra a respeito de solidão, falando o seguinte: a vida e a solidão. Eu achei fantástico e vou repetir ipsis literis do jeito que ele falou. Ele falou assim, que ele teve uma experiência de conhecer o Nepal. O Nepal é próximo ao Monte Everest. O Everest é o monte mais alto que existe no mundo. O Monte Everest tem algo em torno de 8.500 metros de altitude. Então, é um lugar alto, um lugar extremamente perigoso, temperaturas baixíssimas, de menos de 40 graus, e as pessoas têm acesso, sem ser alpinistas, até 5.000 metros de altitude. E um guia que estava com ele explicou que a maior parte das pessoas que morrem dessa caminhada, de subir até o pico do Nepal e voltar, elas não morrem na ida, elas morrem, 80% morrem na volta, quando há casos de óbito. E ele explicou por quê. Porque essas pessoas elas gastam uma energia tremenda para chegar até o pico. E lá há pouco ar, lá há pouca comida, lá o frio é muito grande, e isso quando não pegam tempestades extremamente rigorosas. Quando elas voltam, o que falta para elas? Energia. E aí elas vão
voltam cansadas, tendo que descer aqueles 8.000 metros de novo e sem energia nenhuma. E elas sucumbem no caminho, elas morrem no caminho. Isso o fez lembrar da vida e da solidão. Quando ele diz que a vida é assim, a vida às vezes exige que a gente suba a picos elevados. Nós chegamos na escola, somos cobrados para ir para a faculdade, nós chegamos na faculdade, somos cobrados por um emprego, quando conseguimos um emprego, nós somos cobrados por ter uma família excelente, somos cobrados a fazer um mestrado, somos cobrados, e quando chega no pico, que a vida de todos nós chega no pico, nós precisamos começar a descer de volta. E aí onde está a energia para desfrutar tudo aquilo que a gente conquistou. Nós acabamos nos vendo sozinhos, em um clima rigoroso que a vida às vezes nos propõe, sem achar solução. E aí ele termina essa palestra com uma frase que eu acho fantástica, que a solidão é um lugar onde eu estou quando estou comigo mesmo. A solidão é um lugar onde eu estou quando eu estou comigo mesmo. Quando eu me torno uma pessoa solitária, só resta uma pessoa para eu visitar, eu mesmo. E eu confesso para vocês que às vezes eu encarar eu mesmo não é uma tarefa fácil de ver. É muito difícil. Principalmente quando nós temos consciência de quem nós somos, dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes que passam pela nossa vida, que nós não ousamos a contar nem para nós mesmos, quanto mais para outras pessoas. A solidão nos faz nos encarar a nós mesmos. E a espiritualidade cristã explica o porquê disso. A espiritualidade cristã, ela fala lá no primeiro livro da Bíblia que o ser humano se desconecta de Deus, escolhe se desconectar de Deus. E isso acontece nas pessoas de Adão e Eva, e posteriormente os filhos de Adão e Eva, eles herdam essa desconexão, conhecida como mal, como a maldade, com essa mesma maldade que traz esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes no seu e no meu coração. E a primeira ação depois do conhecimento foi quando Caim, filho de Adão e Eva, mata por suma inveja Abel, porque Deus não aprovou a oferta dele e aprovou a de Abel. E me chamou a atenção um versículo nesse texto que não tinha me apercebido da profundidade dele até hoje ao estudá-lo, para conversar com vocês. Depois que Caim mata Abel, Deus amaldiçoa Caim e amaldiçoa quem for fazer algo contra Caim. E no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Reparem o que está acontecendo aqui. Reparem, há dois tipos de desconexões aqui. Caim se afasta primeiramente de Deus. Caim se afasta do Senhor. Caim se afasta da sua família. Caim virou um cidadão solitário, a caminhar e a vagar pelo mundo, sem estar próximo de Deus e sem estar próximo da sua família. Isso me levou, pelo menos a mim, Cláudia, não sei quanto a você, a chegar à conclusão que eu tenho um pouco de Caim. E toda vez que eu me vejo me afastando de Deus e das pessoas, eu vejo que isso faz parte da minha natureza. Quando eu me sinto solitário, encontrando a mim mesmo, eu vejo que nada mais, nada menos é isso do que eu encarando o meu Caim. Todos nós temos Caim dentro de nós. E como nos resgatar, ou sermos resgatados dessa coisa que nos faz prejudicar os relacionamentos à nossa volta? Os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas são comprometidos por causa dessa síndrome de Caim que vive dentro de nós. Nós não temos facilidade em lidar com as questões de Deus. E essa facilidade existe porque nós nos sentimos solitários. Nós nos afastamos, isso é genético. Mas eu queria, antes de falar qualquer coisa a respeito de Salomão hoje, falar sobre Jesus. Nós não conseguimos, mas Jesus conseguiu. Jesus conseguiu vencer esse mal. E ele distribui um pouco do prêmio que ele recebeu por ter vencido conosco. E numa conversa, um dos textos que eu mais gosto para falar dessa conversa é o texto de João. João é um texto do discípulo que viveu mais próximo de Jesus. Ele é conhecido na Bíblia como o discípulo amado.
João foi o único que acompanhou Cristo até os últimos momentos dele na cruz. O restante todo saiu fora, vazou. E João ficou lá. As cartas de João, o Evangelho de João, são as cartas que mais falam do amor de Jesus. Falam de Jesus com uma pessoalidade profunda. E João, diz a Bíblia, no próprio Evangelho dele, foi aquele que sentou tão próximo de Jesus à mesa da ceia, de uma mesa igual a essa, que ele recostou a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Então, quando João fala de Jesus, ele fala de alguém que ele conhece profundamente. Quando Jesus ele ia para os seus momentos mais difíceis, ele levava 3 dos seus 12 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. João estava com Jesus nos momentos mais agudos da sua vida encarnada na terra. E Jesus senta à volta da mesa, diz João no seu evangelho. No capítulo 13, Jesus tira uma toalha, ele pega uma bacia de água, lava os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que ele sabia que iria traí-lo, Judas. Depois que ele lava os pés dos seus discípulos, ele coloca a bacia no lugar, e ele volta para os seus amigos e fala assim: vocês viram o que eu fiz? Agora façam isso uns pelos outros. Lavem os pés, cuidem profundamente uns dos outros, percebam as dores uns dos outros. Inclusive Jesus, no capítulo 13, ele vai falar assim, viu? Se vocês fizerem isso uns pelos outros, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Aí ele vai para o capítulo 14 e o capítulo 15, que eu quero conversar com vocês no começo deles aqui. João capítulo 15, de 9 a 17, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu amigo faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Vocês conseguem perceber essa questão do amor na fala de João o tempo todo como sinal daqueles que caminham com Cristo? Antes de eu falar desse texto, deixa eu falar como ele começa. Jesus se compara a uma videira. Todo mundo sabe o que é videira. Se não sabe, está aí uma imagem de uma videira. Videira produz, não são azeites, azeitonas, videiras produzem uvas. E Jesus se compara a uma videira. No começo do capítulo 15, Jesus fala assim: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Então, eu venho sendo cuidado pelo meu Pai. É isso que Jesus fala. Ele vai falar também que a videira, ela tem ramos. E na videira, o fruto dá onde? No tronco ou nas extremidades? O fruto dá nos ramos. O fruto da videira, ela não dá no tronco. A única árvore que eu conheço que dá fruto no tronco é a jabuticabeira. Fora isso, a videira não, ela dá frutos na extremidade. E aí Jesus vai falar assim: se eu sou a videira, Deus está cuidando de mim, e nessa semântica do amor, o amor de Deus tem sido manifestado em mim, através de mim, e vocês, meus discípulos, vocês são os ramos dessa videira. E se esse ramo der fruto, ou der uvas, o que eu faço? Eu podo. Olha que palavra estranha para você fazer com alguém que você gosta. Quer dizer, se você gosta de mim, você me poda? Quando a gente está numa conversa, alguém poda a gente, como é que a gente se sente?
Se sente extremamente... como é que você me corta? Eu nem acabei de falar. Jesus fala poda. Mas a poda, ela tem uma característica muito interessante. Toda vez que a gente poda uma planta, o que acontece com ela? Ela cresce mais forte. Eu trabalhei numa igreja, e alguns vão lembrar dessa história. Ela tinha uma roseira linda, linda. E estava na estação que ela estava dando rosas maravilhosas. Um dia, um senhor, já com seus 70 anos de idade, e aí vale a experiência dos mais velhos, ele me chega com um tesourão deste tamanho, na direção da roseira. E eu olhando aquelas flores, e a roseira, e ele com a tesoura. As flores, a roseira e a tesoura. Quando eu ameacei falar não, ele, plá! A roseira, tum. Eu falei, seu Navarro, como é que o senhor corta uma roseira tão bonita, dando rosas tão lindas? Aí ele, nos seus mais de 70 anos, ele está com quase 80, ele falou, calma filho, apenas observa. Como dizia Luiz de Camões, cessa tudo que a antiga musa canta quando um valor maior se levanta. E eu fiquei quieto na minha, recolhi minha viola no saco e fui embora. Passou-se um tempo, e adivinha o que eu vi quando olhei para a roseira? Brotos novos. Brotos novos. Brotos que mais tarde vieram dar flores mais belas do que as anteriores. E é isso que Deus faz com a gente quando a gente está na roseira. Às vezes não acontecem coisas da maneira que você espera, ou você acha, poxa, por que Deus fez isso comigo? É porque Ele sabe que de você podem sair coisas melhores. Então, se Deus podar, se você tem convicção que você está na videira, de que o Pai, com o amor dele, está cuidando da videira, não se preocupe se houver uma grande poda na sua vida, porque é Deus dizendo para você, vão sair coisas melhores de você, vão sair coisas mais bonitas, mais belas da sua vida. Mas Jesus também ele fala uma coisa, quem não dá fruto nessa videira, ele muda a palavra, ele não diz poda, mas ele diz corta. E cortar é diferente de podar. Cortar é não querer mais. Cortar é não fazer parte mais disso comigo. Então ele fala a respeito de dois tipos de pessoas que estão com a videira. Aquelas que estão e dão frutos, e aquelas que estão e não dão frutos. Aí ele vai falar o seguinte, essa videira, você faz parte da videira e dá fruto, porque vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho dito. O que alimenta-nos como ramos da videira são as palavras de Jesus. O que alimenta-nos como ramos da videira, a seiva que corre pelos nossos corações, daqueles que estão na videira e dão fruto, são as palavras de Jesus. Não, entendam, não são as palavras do Cláudio, não são as palavras do homem sábio, não são as palavras de sabedoria, as palavras de Jesus são palavras de vida. Uma vez Jesus fala para os seus discípulos, vão embora. Aí os discípulos falam, eu não vou nada, porque és tu que tem as palavras de vida eterna, és tu que tem as palavras que trazem esperança para o nosso coração, és tu que tem as palavras que nos faz querer ser pessoas melhores do que já somos, és tu que nos mantém conectados com Deus. Então Jesus fala que toda vez que nós recorremos à palavra que Ele tem falado, nós estamos na videira. E da nossa vida só saem bons frutos. Agora eu quero te pedir para que você pare um minutinho e pense um pouquinho a respeito disso, com profundidade, a respeito do seu Caim, do meu Caim. Eu vou olhar para o meu Caim agora. Se eu pego as palavras de Jesus, o que Ele tem me ensinado, o que Ele tem me proposto, a esperança que Ele coloca no meu coração, deixa essa seiva correr na minha mente, na minha vida, como ficarão os meus relacionamentos? Melhores ou piores? O que mata nossos relacionamentos é o nosso Caim. Mas Jesus já falou, eu restauro os seus relacionamentos. Se você permitir que a minha seiva corra pela vida de você. O amor que Deus usa para cuidar de mim, eu estou dividindo com vocês. Jesus ainda vai falar um pouquinho mais a fundo a respeito disso. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A única forma que a espiritualidade cristã traz de resposta para que a gente gere frutos melhores em nossos relacionamentos é estar com Jesus.
É entender que o Jesus, ele refaz a conexão da história que nós somos incapazes de fazer. Jesus é capaz de mudar a nossa vida e às vezes nos podar para que nós possamos dar o melhor de nós. Aconteceu um fato difícil no meu relacionamento, ok. Vamos pegar e trabalhar isso debaixo da ótica, da sabedoria e do amor de Jesus. O amor de Jesus não abriga de qualquer relacionamento entre amigos, entre marido e esposa, namorado, namorada, qualquer que seja. Ele, em vez de nos afastar, ele nos reintegra como pessoas. Porque o amor de Jesus tem algumas características extremamente importantes. Primeiro, pessoas que experimentam o amor de Cristo sentem-se profundamente amadas por Deus. Jesus fala, como meu Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Pessoas, volto a dizer, que experimentam o amor de Cristo sentem-se profundamente amadas por Deus. Então a primeira sugestão que eu daria para as nossas vidas de hoje, entregue seu amor de Cristo. O amor de Cristo não é qualquer amor, ele não é condicional. Ele não é condicionado a quem você é ou quem você deixa de ser. O amor de Cristo não é condicionado ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Cristo morre em amor numa cruz. Cristo ressuscita nessa cruz. Cristo está à direita de Deus Pai hoje, nos amando da mesma forma e falando, venha para mim, eu ainda tenho amor para dar para vocês. Eu ainda tenho seiva para dar para vocês. Vocês ainda podem ser bons ramos. Não se preocupe se por um tempo vocês tenham que se podar para isso. E é bem isso mesmo. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas como é difícil nós reconciliarmos relacionamentos rompidos. Não é difícil? Acontece uma coisa entre você e outra pessoa, não é difícil. Não é difícil você... Uma vez, foi muito engraçado. Não sei que filme que eu estava vendo, que a cena era mais ou menos essa. Um menino briga com outro menino, e essa molecada hoje joga um jogo que eu não entendo. Para mim é um monte de caixinha quadrada, eu não sei. Eu olho para aquilo e vejo caixinha quadrada, aquele tal daquele Minecraft. Não sei se vocês já viram aquilo. É um monte de caixinha quadrada. E foi o Extraordinário. Muita gente assistiu esse filme no cinema, né? E ele briga com um rapaz que faz bullying com ele, e aí eles vão se reconciliar lá no Minecraft, com os avatares deles, com os bonequinhos. E aí, tudo bem? Nossa, que lugar legal que você construiu aqui. Quem joga viu. Por que isso? Porque é difícil para a gente reconciliar relacionamentos perdidos. Isso requer da gente, sabe o quê? Altruísmo. Altruísmo é a palavra que a gente usa quando eu desconsidero meus sentimentos para ir na direção dos outros. E Jesus desconsiderou os seus sentimentos para vir na nossa direção, quando mesmo chorando e sofrendo no Getsêmani, ele continuou a missão dele até a cruz, por amor. Então, pessoas que experimentam o amor de Cristo, sentem-se profundamente amadas por Deus. Segunda dica, pessoas que experimentam o amor de Cristo, vivem obedientemente seus mandamentos. Ele vai falar assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Esse troço de obedecer, são 4 letrinhas que incomodam a nossa vida, fala a verdade. Obedecer. São 4 letrinhas. Outro dia eu conversava com a esposa, ela falava, meu marido é muito simples. Falei, verdade, por que você diz isso? Porque aqui ele entende as 4 letras cardeais da minha casa. Quais são? O O, o B, o D e o C. Obedecer. Ele fez isso, a gente não tem problema dentro de casa. Esse negócio de obedecer é muito difícil, porque obedecer requer negação. Negação. E negar a si mesmo é um troço muito complicado, é algo muito complicado. Quem gosta de negar o seu ego? Quem gosta de negar as suas vontades? Quem gosta de negar as suas manias? Ninguém gosta disso. Eu não gosto, gente. Você gosta? Se você gostar, você é eu vou dizer que você é a 4ª pessoa da Trindade, viu? Porque ninguém gosta disso. Esse negócio de obediência é muito chato. Esse negócio de obediência requer submissão. Submissão é uma palavra demodê nos nossos dias. Ninguém gosta de submeter a ninguém, pelo contrário. Nós vivemos uma sociedade onde
quanto mais intensidade e mais experiência eu viver, particular, pessoal e privada, mais legal é. Agora esse negócio de eu ficar submisso a um chefe, submisso ao pai, submisso à mãe, uma submissão mútua entre mim e meu cônjuge, esse negócio é muito chato, eu tenho que me apagar, eu tenho que me anular, esse troço é muito chato. Mas Jesus fala que a obediência aos mandamentos dele é que nos ajuda a nos mantermos no amor do Pai. Deus desafia o nosso ego quando fala assim, você quer restaurar os relacionamentos da sua vida? Não se importa com o tapa que deram na sua cara, não. Vai lá e dá outro lado. Você quer restabelecer os relacionamentos da sua vida? Pega a pessoa que te prejudicou 1 milha e anda a 2ª com ela. Você consegue fazer isso? Jesus conseguiu. E ele está falando assim, se você permanecer nesse amor, você consegue também. Terceira questão. Pessoas que experimentam o amor de Cristo vivem alegremente no amor de Cristo. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. A minha alegria, Jesus transfere alegria para a gente. Por mais chato que possa parecer obedecer, por mais chato que possa, mais complicado que possa parecer viver um amor altruísta, no final das contas isso é alegria. Eu não sei quantos assistiram um filme, eu acho que ele deve ter uns 6 anos, um filme feito para casais, chamado A Prova de Fogo. Quem assistiu esse filme? Ok. Quem não assistiu, eu sinto, mas eu vou ter que conversar com vocês a respeito do final do filme, senão não vou conseguir me explicar. O filme funciona assim, o cara é bombeiro, acostumado a salvar vidas. A única coisa que ele não conseguia salvar era o seu casamento. Então, se em casa ele apagava fogo, dentro de casa as coisas pegavam fogo. Quebravam, batiam, gritavam, imprensavam na parede, aquela confusão toda. Chegou uma hora que eles resolveram pelo divórcio. Vamos divorciar, vamos divorciar, vamos divorciar, vamos divorciar. E esses caras tinham, o marido e essa mulher, aparece mais ele fazendo isso, ele tinha essa consciência do amor de Deus. Ele vai conversar com uma pessoa mais sábia, que no filme é o pai dele, fala assim, filho, você precisa mudar a sua postura. E ele ficava indignado, mas como? Mas essa mulher, o senhor não vive com ela, o senhor não sabe como é que ela é. Para o senhor, ela é boazinha, mas para o senhor ela é uma flor, dentro de casa ela é uma tiririca do brejo. E aquela coisa, como é que você vai fazer isso? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Aí ele dá um diário, que até existe para comprar depois do filme, isso nas livrarias. 40 dias de amor. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai praticar amor 40 dias. Esse amor, praticar. Não importa se ela vai corresponder ou não, você vai praticar amor. E ele parte. E ele... Tem uma cena no filme, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Parece que a mãe dela precisa de uma cadeira de roda, ou uma cama, uma coisa assim. Ele vai lá e compra a cadeira de roda e não diz que é ele. Ela acha que era o cara que ela já estava paquerando, mas na verdade era ele. E aí lá pelo 35º dia, ela está doente, e o cara dando sopinha na boca da esposa doente, e ela nem aí para ele. E nessa cena da doença, se eu também não me engano, ela pergunta, viu, por que você continua fazendo isso? Não faz mais sentido. E ele fala assim, simplesmente porque eu resolvi te amar. Só isso. A tendência natural dos nossos corações é amar as pessoas com base na troca. Se ela me faz bem, eu faço bem para ela. O amor de Jesus não exige troca. Jesus talvez seja um dos melhores professores de português que existe, porque ele nos explica, através da vida, que amar é uma ação. Um verbo é uma ação. Eu pratico isso, independente das pessoas estarem me fazendo bem, porque a ação em amor, ela me traz um sentimento de amor no ambiente. Por isso que Jesus fala, tenho-lhe dito essas palavras,
que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o que eu estou falando para nós essa noite é o seguinte: se mesmo que esteja difícil para você fazer isso hoje, continua fazendo. Continua fazendo. Porque não sou eu que digo, é o Cristo quem diz que isso vai trazer alegria uma hora. Então, invista nesse amor. Vá adiante. Ande mais uma milha. Dê mais um passo. Em quarto lugar, pessoas que experimentam o amor de Cristo vivem relacionamentos sacrificiais. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem os que eu lhe ordeno. Jesus está falando aqui da crucificação. E ele fala assim, vocês já sabem o que vai acontecer com vocês vão para a eternidade, porque vocês se renderam a mim, vocês se batizaram, vocês têm aprendido de mim, mas eu queria que isso trouxesse para vocês uma consciência maior na vida. Façam isso pelos seus amigos também, sacrifiquem-se por eles, vão além. O amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor que nos exige ir além de. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas rompem relacionamentos em todas as áreas de maneira muito simples, das mais profundas como o casamento, do que a amizade, simplesmente porque a outra não fez aquilo que agradava. O que Jesus está falando, se alguém fez algo que não te agradou, vai mais um pouquinho além, sacrifique-se para reatar esse relacionamento, reconstrua o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, vai lá, senta e conversa pelo menos. Senta e conversa. Seja adulto. Você não se vangloria de ser adulto, seja adulto. E adulto, gente, Jesus não está falando que a gente tem que ficar paparicando as pessoas. Seja adulto e ame. Senta os dois numa mesa, olha nos olhos, em amor, e fala o que está acontecendo. Eu quero te ouvir. Eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para ouvir a sua versão da história. Eu tenho percebido que eu preciso te ouvir. Isso é amor, gente. Não retruca. Eu vou te ouvir. Se esse amor te levar a respostas sábias, continue a conversa. Se não levar, fica quieto. Não faz virar briga. Leva aquilo para casa, rumina, regurgita, faz o que quiser, mas não fica aquela coisa de ter que devolver na hora, porque você ouviu algo que não te agrade. Alguém já me disse que quem pergunta quer resposta. Então, se você vai perguntar, você sabe que você vai ter resposta. E vai ter resposta que não te agrada. Então, para. Olha, eu não tenho como te responder isso agora. Eu vou levar isso para mim, eu vou orar, pensar a respeito, e depois a gente volta essa conversa. Pode ser assim? Pode ser assim. Eu vivi experiências fantásticas final de semana passada no Rio de Janeiro com a minha família. Porque meu pai é bravo. Pensa um homem velho, bravo, que está tendo que andar de muleta. Aí eu fui na formatura da minha irmã. Chegando na formatura da minha irmã, o maior dilema, além de colocá-lo no carro, era saber como ele ia descer do carro e ir até o ambiente da formatura. A minha madrasta, ela já saiu de casa tremendo. Porque ela falou, Cláudio, e se a distância for grande, esse homem é bravo, ele vai querer voltar, e a formatura da filha dele. Eu falei, Vilma, deixa comigo. Chegamos lá no hotel, onde tinha um salão de eventos. Onde é que eu vou descer? Esse degrau não desce, a minha perna não sai do carro. E eu quieto, dirigindo, minha madrasta atrás, ela olhava assim, a minha irmã já tensa, que a gente já estava sendo atrasado. Eu falei, deixa comigo. Aí chegamos, tinha um rapazinho, abriu a porta do carro, viu a dificuldade dele. O rapazinho é de Deus, cara. Tem coisa que Deus faz que a gente não explica. O rapazinho falou, o senhor precisa de uma cadeira de roda? Eu falei, é isso mesmo que precisa. Pega a McLaren do velho aí, que esse velho só anda de McLaren. Aí ele olhou pra minha cara assim, assustado, deu um sorriso. Eu falei, vambora, sobe na McLaren aí, pai, vambora. Aí eu subi na McLaren e falei, vamos andar. Sai da frente, mulherada, que a McLaren tá... Aí virou uma festa, gente. Virou uma festa do evento. Sentou, ficou quietinho, manso, começou a chorar quando a minha irmã entrou no salão e a gente deu risada de monte junto. Se vocês verem uma foto, eu não sei se eu postei isso na minha rede social, a minha irmã olhou assim, olha só, faz tempo que eu não vejo esse sorriso. Minha irmã falou isso. Faz tempo que eu não vejo esse sorriso. Por quê? A gente mudou a semântica. Pessoas que experimentam o amor de Cristo
vivem relacionamentos sacrificiais. É fácil, não é? Não é fácil. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Por fim, em quinto e último lugar, pessoas que experimentam o amor de Cristo cultivam um relacionamento eterno com Deus. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sem nenhuma demagogia. Essa é uma das frases que mais me emocionam na Bíblia. Essa é uma das frases que mais me emocionam na Bíblia. Deus olhar para mim e falar assim, cara, eu não te chamo de servo. Eu te chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. E as pessoas que andam com Cristo sabem qual é o futuro delas. Vão para a eternidade com Deus. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. É esse amor que Deus tem compartilhado com a gente. Às vezes nós achamos que as melhores amizades, os melhores relacionamentos, são aqueles que nos trazem boas emoções. Mas as melhores amizades são aquelas que nos aproximam de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?